Fala, galera! Bem-vindos a mais uma aula do E+ Físio. Meu nome é Felipe Cerenza e hoje vamos falar sobre fraturas de diástase de húmero. Se vocês repararam, nossa logo e nosso nome mudou, mas o nosso propósito, que é trazer conteúdo de qualidade e boas discussões para o nosso meio, continua o mesmo. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês não são inscritos ainda no canal, aperta o botãozinho aqui para se inscrever, aciona as notificações para você receber todos os nossos vídeos em primeira mão, beleza? Então vamos começar. Antes de a gente falar de fratura, de diástase do húmero, é importante a gente relembrar o que é a diástase, qual que é essa parte desse osso longo que fica no nosso braço. Então, o húmero ou qualquer osso longo a gente pode dividir em região proximal, em região distal, e o que fica nesse meio é a diástase. A gente pode observar aqui que está bem marcado, a diástase fica região proximal, que fica próximo da cabeça do húmero e da metáfise, e a região distal, que fica a partir da metáfise distal e da parte da epífise distal, que são as regiões articulares. Então, hoje, nessa aula especificamente, a gente vai estar falando de fraturas na região da medial do osso húmero, ou da diástase. E isso é bem importante para a gente pensar na parte da fisioterapia, porque os tratamentos clínicos e principalmente o prognóstico de melhora desse paciente e os tipos de complicação são completamente diferentes. Pacientes com fraturas de húmero proximal têm um tipo de tratamento clínico e a reabilitação vai por um lado, as complicações são umas. O paciente com fratura de húmero distal, que é na região do cotovelo, tem complicações, tratamentos clínicos completamente diferentes, e hoje a gente vai falar de fraturas de diástase, que, via de regra, evoluem melhor do que fraturas nas extremidades, beleza? Isso não é uma regra, mas normalmente elas evoluem um pouco melhor, principalmente porque elas não têm um traço articular. Então, a integridade das articulações adjacentes, teoricamente, não é comprometida. Vamos começar pela prevalência. A gente não tem dados de prevalência de fratura de diástase de húmero do Brasil. Mas um estudo bem legal, que dá a prevalência nos Estados Unidos, relata 13 fraturas de diástase de húmero a cada 100 mil pessoas por ano. E isso representa 3% de todas as fraturas, quando a gente pensa nos serviços de emergência dos Estados Unidos. Então, tem um número relativamente alto desse tipo de fratura. O mecanismo de lesão ele ocorre de maneira bimodal, ou seja, ele tem dois picos. Um primeiro pico em pacientes jovens, normalmente entre 20 e 30 anos, está relacionado com traumas de alta energia. Quando a gente vai pensar no Brasil, normalmente esses traumas de alta energia são por acidentes motociclísticos, pelo esporte. Aqui na foto, por exemplo, a gente tem um exemplo de um lutador brasileiro que chama Minotauro, que durante uma luta sofreu uma chave de braço e teve uma fratura de diástase de húmero. E aqui no Brasil também, como a gente tem uma epidemia de violência, os traumas por arma de fogo também fazem parte dessa prevalência. O segundo pico são em pacientes mais velhos, mais idosos, a partir dos 60 anos, e ele está muito ligado à osteoporose e à perda da qualidade óssea, que é comum dessa faixa etária. A fratura de diástase de húmero não é a mais frequente nessa faixa etária. Quando o idoso cai, que é o principal mecanismo de lesão, tanto o húmero proximal quanto as fraturas de rádio distal são muito mais prevalentes. Mas, às vezes, o idoso, dependendo da maneira que ele cai, como ele bate no chão, como ele bate em algum outro objeto, ele pode ter, sim, uma fratura de diástase de húmero. Agora vamos falar das complicações, que é algo bem caro e bem importante para nós fisioterapeutas. Eu trouxe uma série de complicações, como a consolidação viciosa, a pseudoartrose, lesões arteriais ou lesões de tecido mole como um todo, lesão do músculo, bíceps ou do braquial, mas a complicação mais frequente, que traz bastante repercussão funcional, é a lesão do nervo radial. E a gente pode entender, nessa foto aqui a gente vai ver aonde passa o nervo radial é esse aqui, ó. Então, ele sai do plexo e ele cruza a diástase do húmero. Então, ele frequentemente é lesionado. A gente vai falar um pouquinho mais dessa prevalência durante os traumas, ok? E vamos relembrar o que essa paralisia ou a lesão desse nervo pode causar para a gente. Então, nessa foto aqui que está mais no meio do slide, a gente vê a área
de sensibilidade, a área que o nervo radial é responsável por dar a sensibilidade. Então, a gente tem o dorso do antebraço, principalmente da mão, até o polegar. Mas a parte motora dele é que é mais importante. A gente tem que lembrar que o nervo radial, ele é o responsável pela motricidade dos músculos extensores de punho e extensores de dedo. Então, a paralisia do nervo radial pode levar a uma deformidade, uma disfunção que a gente conhece como mão caída, porque a pessoa tem a incapacidade de fazer a extensão do punho e extensão dos dedos. E se a gente perde a extensão do punho e dos dedos, a gente perde completamente a nossa capacidade de preensão. Então, a gente perde muito da função da nossa mão. Ainda falando das lesões do nervo radial relativas à fratura de húmero proximal, elas estão presentes em 20% de todas as fraturas fechadas de húmero. Via de regra, elas são neuropraxias, o que é bom, que tem um prognóstico de melhora melhor, e 90% dos casos ela tem uma recuperação espontânea de entre 4 a 5 meses. Agora eu trouxe um artigo, uma revisão sistemática, para trazer dados mais robustos e mais detalhados. Então, a prevalência da paralisia no nervo radial após a fratura de diáframo de húmero, a partir dessa revisão sistemática que eles encontraram, foi de 11,8%, e a taxa de recuperação bem alta, beirando os 90%, isso eles englobando qualquer tipo de tratamento para que isso retornasse, e a taxa de recuperação espontânea, sem nenhum tipo de tratamento específico para o nervo, foi de 70% quando foi optado pelo tratamento conservador. Aqui é um tipo de órtese que a gente utiliza para esse tipo de deformidade. Essa órtese ela pode ser utilizada tanto quando o paciente tem uma lesão mais grave do nervo radial, que ele não tem prognóstico de melhora, e ela também pode e deve ser utilizada para pacientes que têm prognóstico de melhora, mas nesse período de reabilitação. Então, a gente chama ela de órtese dinâmica, porque ela tem uma característica um pouquinho diferente. Se vocês forem observar aqui, o material termomoldável fica no dorso do braço e posiciona o punho em leve extensão, que é uma posição funcional. Os dedos, eles ficam presos por elásticos. Então, a gente tem um punho em leve extensão e elásticos puxando o dedo, fazendo o papel da musculatura extensora de punho e dedos. Nessa posição, a gente consegue desenvolver os movimentos de preensão que são tão importantes para a nossa função. Então, aqui a gente pode observar, nessa posição aqui, a inflexão de punho e de dedos, a gente perde completamente a nossa capacidade de preensão. Com a órtese, esse paciente ele tem uma capacidade, sim, de manusear objetos, de pegar objetos e desempenhar os seus objetivos, as suas tarefas aí usando essa mão. Beleza? Vamos lá. Agora vamos falar dos tratamentos. A gente vai falar primeiro do tratamento conservador, depois do tratamento cirúrgico. Antes de a gente falar de tratamento, é bem importante a gente salientar que a escolha desse tratamento é uma conduta do cirurgião ortopedista. Mas é muito importante a gente entender, como fisioterapeuta, como que cada um desses tratamentos clínicos escolhidos pelo cirurgião vai impactar na reabilitação e no prognóstico de melhora desse paciente. Beleza? Por isso que eu sempre gosto de passar nos meus vídeos e nas minhas aulas, pelo menos alguma noção de quais são os procedimentos cirúrgicos que existem para aquele tipo de fratura e essas repercussões. Então, vamos discutir um pouquinho disso agora. O tratamento conservador, ele normalmente é reservado para fraturas fechadas, ou seja, se tiver uma fratura exposta, o cirurgião ele vai ter que optar por outros tipos de tratamento, normalmente, ok? E esse tratamento conservador ele é feito pelo gesso, que é um tipo de gesso que a gente chama de pinça de confeiteiro, que a gente pode observar aqui nessa foto, ou pela órtese funcional, que a gente conhece como órtese de Sarmiento em alguns locais, você pode encontrar em algum livro ou em algum artigo. Ok? Quando a gente pensa nesse tipo de tratamento, tanto com a órtese quanto com a parte gessada, é muito importante a gente pensar na consolidação, na taxa de consolidação, se esse paciente vai ficar com alguma deformidade residual, se ele vai ficar com alguma rigidez articular. E um ponto parece ser muito importante para entender esse prognóstico, se esse paciente ele vai ter uma sequela articular, uma deformidade residual, é a idade. Então, parece que pacientes com menos de 40 anos evoluem bem melhor, com muito menos sequelas do que pacientes mais velhos, ok? Então, isso a gente já tem que ficar esperto para, quando a gente chegar esse perfil de paciente, a gente já entender qual que é o prognóstico dele de melhora.
Em relação ao amplitude de movimento de ombro, isso varia muito na literatura, mas de 40% a 93% dos pacientes conseguem recuperar completamente a amplitude de movimento do ombro. Na minha experiência clínica, a amplitude de movimento do ombro ela é completamente recuperada na grande maioria dos pacientes que têm um atendimento adequado. E o que eu quero dizer com atendimento adequado? Com tratamento mais precoce possível, mais próximo possível. E quando a gente vai pensar em quais os movimentos que são mais perdidos na articulação do ombro, é a rotação externa e os movimentos de elevação, flexão e abdução. Já quando a gente pensa no cotovelo, essas restrições elas são bem menos comuns do que no ombro. E a maior parte dos estudos mostra que mais de 85% desses pacientes recuperam completamente a amplitude de movimento do cotovelo. E o mais importante é que menos de 2% tem um déficit de amplitude de movimento de cotovelo que seja funcional. Ou seja, maior do que 10 graus. Menos que 10 graus, a gente não tem repercussões funcionais tão grandes quando a gente tem esse déficit na articulação do cotovelo. Agora vamos falar um pouquinho do tratamento cirúrgico. A gente tem alguns cuidados pós-operatórios que são comuns à grande maioria dos tipos de cirurgia, dos tipos de síntese. Normalmente, esse paciente ele sai do procedimento cirúrgico apenas utilizando uma tipóia simples, um curativo ali na região onde foi feita a síntese. E essa movimentação ativa ela é bastante precoce. Isso vai variar um pouquinho de cirurgião para cirurgião, do protocolo, do lugar que você está trabalhando e do tipo de síntese que foi realizada também. O que a gente tem que tomar cuidado é que os movimentos contra a resistência, principalmente movimentos rotacionais que criariam forças de cisalhamento nessa direção, esses têm que ser postergados até que a gente tenha a formação de um calo ósseo mais robusto. Existem dois tipos de cirurgia que os cirurgiões acabam utilizando mais, que são as fixações com placa e parafuso e as fixações com haste intramedular, e dentro dessas duas modalidades existem várias peculiaridades, técnicas cirúrgicas diferentes, mas é importante a gente reconhecer que existem esses dois tipos de cirurgia. E o mais importante é que, independente do tipo de cirurgia com haste ou com placa, os resultados funcionais desse paciente são muito semelhantes, que é o que interessa muito para nós fisioterapeutas. Então, eu trouxe aqui esse ensaio clínico randomizado que comparou funcionalmente esses pacientes que foram submetidos a esse tipo de cirurgia, e depois de 1 ano de cirurgia, não teve nenhuma diferença em relação à função do ombro, que é uma preocupação da haste intramedular, porque o local de inserção da haste na região do ombro poderia causar dor na região, e também não houve nenhuma diferença na função do cotovelo. Então, em relação à função das articulações, foram muito semelhantes. Em relação a complicações também, não houve diferença entre o grupo que fez cirurgia com placa e parafuso e o grupo que fez cirurgia com haste intramedular, tanto no quesito de rigidez articular, de infecção ou de neuropraxia durante o procedimento cirúrgico. Beleza? Então, a gente finaliza aqui mais uma aula. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço!